Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos dando início ao módulo 5 do nosso curso de NR20 e hoje nós vamos falar sobre procedimento em situações de emergência com inflamáveis, né? Esse é o tema do módulo 5. Então nós vamos tratar esse assunto hoje, né, nesse módulo específico, um módulo mais curto comparado com os outros, mas não menos importante. Então para a gente dar início aqui na nossa aula, eu quero falar um pouco sobre o que seria esse procedimento em situações de emergência, né? Algumas empresas, e deveria ser todas elas, possuem um plano de atendimento à emergência, né, que nós chamamos de PAI, Plano de Atendimento e Ação à Emergência. Esse plano de emergência, ele contempla um abandono do local num tempo pré-determinado, onde as pessoas serão treinadas para executar esse abandono de forma rápida, de forma objetiva, sem correr, mais rápido. É um procedimento elaborado em conjunto com o SESVIT, né, que é o nosso serviço especializado em saúde e medicina do trabalho. Então, importantíssimo que a empresa tenha esse procedimento. O plano de atendimento à emergência, de repente, ele pode até levar um outro nome, mas a questão é que precisa existir um preparo, principalmente em empresas que trabalham com produtos inflamáveis, para que as pessoas realmente consigam sair do ambiente no tempo necessário na ocorrência de um sinistro, de um acidente ou mesmo um incidente, né? Então é importante que a gente tenha esse preparo. Então o que ele coloca aqui? Que algumas empresas adotam que todos os trabalhadores participem da brigada de incêndio ou da brigada de emergência, obedecendo um rodízio pré-estabelecido pelo setor de segurança, que aqui nós chamamos de SESMIT. Muito bem. Algumas empresas, elas realmente possuem todo o seu corpo de funcionários como brigadistas. Essa é uma determinação do Corpo de Bombeiro. No estado de São Paulo, empresas como bases de combustível, né, que recebem combustível direto da Petrobras, por exemplo, ou mesmo a própria Petrobras, a parte operacional, a recomendação pelo bombeiro é que todas as pessoas sejam brigadistas. Claro que isso não se replica para outras empresas onde o grau de risco é menor, mas se você me perguntar o que você acha sobre isso, verdadeiramente eu penso que todas as pessoas deveriam ter um treinamento básico, pelo menos, de combate a incêndio, assim como também um treinamento básico de primeiros socorros. Então, é de grande valia que todos tenham informações sobre esses temas. Se você não é um brigadista, se você está fazendo esse treinamento NR20, mas ainda não é um brigadista, eu quero te encorajar a, na próxima oportunidade, fazer parte desse treinamento aí na sua empresa, tá bom? Importante comentar também que esse treinamento ele se estende a condomínios. Se você mora num prédio, num condomínio, é importante que o seu condomínio tenha uma brigada de emergência e que ele também siga as recomendações passadas pelo Corpo de Bombeiro através das ITs, as instruções técnicas, com relação aos equipamentos de combate a incêndio. Tudo isso que a gente veio tratando aqui na sua residência, no seu condomínio, né? Faz parte que você faz sentido que você avalie também. Vamos lá. Então esse é um pouquinho aqui do nosso módulo, é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. E ele também fala que a edificação deve conter um PAI, o Plano de Ação e Emergência, como eu disse anteriormente, para otimizar os procedimentos de socorro e um plano de abandono coordenado no local, né, quando houver o acionamento dos alarmes. O que é um plano coordenado? Isso é aquele plano que as pessoas já sabem o que vão fazer. E para que isso aconteça, nós precisamos passar por treinamento, por simulados. Então é importantíssimo que a empresa tenha simulados pré-determinados para treinar o seu pessoal, para certificar se todos conseguem realmente executar essa tarefa de abandono no tempo necessário, né? No tempo que foi pré-definido. A gente fala aí geralmente em 3 minutos, seria um tempo interessante para que todas as pessoas consigam evacuar o prédio. Para que isso aconteça, é importante que existam saídas de emergência adequadas. É importante que as rotas de fuga elas estejam sinalizadas, que elas sejam pré-definidas. Também é importante que o plano de emergência ele identifique um local seguro para essas pessoas se direcionarem, que nós chamamos de ponto de encontro. O plano ele deve já ser pensado nas pessoas e também no time da brigada. Os brigadistas, naquelas empresas que
nem todos fazem parte da brigada, eles devem se direcionar para um local, porque muitas vezes a brigada vai ao encontro do local do sinistro, enquanto as outras pessoas vão para fora da fábrica, para um local seguro, né? Geralmente próximo à saída, ou até mesmo uma área externa à empresa. Então é importante que a gente entenda isso. São procedimentos distintos para os brigadistas, para os colaboradores e mesmo dentro do time da brigada, cada membro dessa brigada vai ter uma atribuição. Alguns como líderes de abandono, outros como líderes da brigada na parte de realmente de combate a incêndio ou até mesmo na questão do primeiro socorro. Então é importante que a sua empresa esteja alinhada e que todos conheçam esses procedimentos, tá? Então, para a gente continuar aqui, nós vamos falar do sistema de alarme. A empresa ela é dotada de sistemas de alarme, que podem ser manuais ou automáticos. Esse sistema de alarme ele pode contemplar, por exemplo, detectores de fumaça, para que se eventualmente ocorra um incêndio, um princípio de incêndio, o detector percebe isso através da fumaça, e uma central de alarme, como essa que você vê na foto aqui, ó, ela vai ser acionada. E aí automaticamente a pessoa que está aqui nesse local, muitas vezes a própria portaria, vai conseguir identificar o laço. Laço é o termo que a gente usa para identificar o local. Então ele vai ver que acendeu a luz 22. O que representa a luz 22? Ah, a luz 22 é o restaurante. Olha, então o detector de fumaça do restaurante foi acionado. Ele passa uma mensagem, um telefonema, né, para um brigadista ou mesmo um bombeiro civil, para as empresas que o têm, para que ele possa ir no local rapidamente verificar se trata de um incêndio ou uma avaria no sistema, né, um defeito, né, avaria, defeito no sistema. Então é importantíssimo que isso exista. E mais do que isso, que funcione bem, que esteja com as manutenções e inspeções em dia. Existe um gás que você testa os seus detectores de fumaça, um spray, para certificar que ele está funcionando corretamente. Os detectores de fumaça de calor ou de temperatura acionam automaticamente a central de alarme de incêndio, conforme a gente comentou aqui. Então aqui nós temos desse lado um sistema, né, aqui, onde ele é um detector, né, perdão, um detector de fumaça. Nós temos aqui uma botoeira, né, que deve ser acionada manualmente em caso de emergência. E nós temos aqui um exemplo da central de alarme. Abandono coordenado do local requer que as áreas sejam divididas em setores, de modo a permitir a individualização dos exercícios e simulados. Isso é bastante importante. A empresa ela vai dividir as áreas e vai criar, por exemplo, líderes de abandono para cada uma dessas áreas, para que ela possa, de forma segregada, fazer o controle, o gerenciamento ali das pessoas. Então, o departamento administrativo ali, o departamento administrativo é muito amplo ainda, né? Dentro do departamento administrativo, se for muito grande, você vai ter o time de compras junto com o pessoal de suprimentos fazendo a saída e acompanhado por um líder de abandono. Há o pessoal do RH e financeiro com outro time e um outro representante, um outro responsável pelo abandono. Então você vai separando ali os setores. Claro que isso você vai levar em consideração o número de funcionários e tudo mais, para que nós possamos ter aí realmente a empresa bem segura e todo mundo preparado para situações de emergência. Bom, os exercícios devem ser incentivados, pois a rapidez é importante no abandono do local. Entretanto, sem coordenação, a rapidez poderá causar congestionamento e resultar num pânico. A ordem e o controle da situação devem ser observados nos exercícios e simulados. Todas as vezes que nós fazemos os simulados, nós devemos fazer uma avaliação após ele, onde a gente vai emitir um relatório e nesse relatório a gente vai passar informações com relação ao ocorrido. O que foi muito bom, o que precisa ser melhorado, se o tempo foi adequado. Então nós vamos desenhar ali um relatório após a ocorrência, né? E esse deve ser apresentado ali para as pessoas responsáveis para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer e cada vez mais ter o procedimento funcionando da melhor forma possível. Então é importantíssimo esses simulados planejados, né? 2, 3 vezes no ano aí,
de acordo com a sua empresa. Aqui alguns exemplos, né? Então um exemplo do alarme, o primeiro toque, sinal de alarme de incêndio. Esse é o primeiro toque. Segundo toque, sinal de preparação para o plano de abandono. As máquinas e outros equipamentos devem ser desligados e os caminhões, portas e saídas de emergência desobstruídas. Os ocupantes dos setores devem formar filas em direção às saídas designadas para esse fim. E o terceiro toque, o final da ocorrência, e todos podem retornar para os seus locais de trabalho. Aqui é só um exemplo. Eu não quero que fique passando, não quero que passe a impressão aqui que esse é o padrão. Não, esse é apenas um exemplo. O primeiro toque, o segundo toque. Nós temos empresas que não têm essa sequência de toques. Temos empresas que têm outros toques, né? Sirenes distintas, com sons diferentes para identificar. Temos empresas que o primeiro toque do alarme é somente para a brigada, não envolve os outros trabalhadores. Então a gente precisa entender isso. Ele fala aqui sobre garantir que as saídas de emergência estejam desobstruídas. Isso é mais uma oportunidade de teste durante o simulado. Se realmente as saídas estão abrindo com facilidade, se não tem nada obstruído, se as pessoas não têm cometido alguma prática onde obstrui não somente saídas de emergência, mas corredores, rotas de fuga, com pallets, com materiais. Então é importantíssimo que a gente faça isso. É como um seguro do carro. A gente treina, sabe que funciona, mas não quer usar. E para que a gente tenha essa segurança, o único caminho é que a gente faça bastante simulados. Treine bastante. Então é importantíssimo nesse sentido. Sinalização contra incêndio e pânico tem a finalidade de reduzir os riscos de incêndio e garantir ações adequadas frente à situação de risco. Esse é um outro ponto crucial que tem que estar alinhado com o seu projeto. A rota de fuga precisa ser identificada, os hidrantes, os extintores, as mangueiras, as escadas. Importante que essas placas sejam placas fotoluminescentes, que elas vão permanecer ali, entre aspas, acesas, numa situação onde não tem energia, onde a luz esteja apagada, para que as pessoas consigam enxergar, ter informação, aquelas setas que nós colocamos nas escadas para facilitar a visibilidade. Então a sinalização ela é essencial também. Ela faz parte do seu plano, do seu procedimento, do seu projeto de combate a incêndio. Às vezes a gente pensa que combate a incêndio é os extintores, os hidrantes. Não, a sinalização também. Ela é tão importante quanto para que as pessoas consigam se direcionar, elas consigam caminhar, consigam saber onde é uma rota de fuga, para que elas possam sair com segurança. Iluminação de emergência. A iluminação de emergência que é tão essencial e muitas vezes não é testada, não funciona, só descobre que não funciona no momento que realmente precisa, tá? Então, ter uma observação bastante grande com relação a isso, se verificar de tempos em tempos se está funcionando perfeitamente, se o bloco autônomo funciona. Às vezes a gente compra esse tipo de luminária de emergência aqui, ó, não com relação a essa marca, tá? Que eu não conheço, mas às vezes nós compramos, vimos isso aqui sendo vendido muito baratinho, né? Um material de baixíssima qualidade que não dura nada. Então que a gente preste bastante atenção nesse sentido para ter realmente uma iluminação de emergência que funcione. A iluminação de emergência que entra em funcionamento quando falta energia elétrica pode ser alimentada por geradores, bateria, acumuladores ou bateria autônoma recarregável. Então você pode ter aí diversos tipos de iluminação de emergência. Algumas empresas usam o próprio gerador, então a hora que acaba a energia, demora ali alguns segundos para a luz de emergência ser acionada, porque depende do acionamento do gerador. O gerador, para quem não conhece, nada mais é do que um motor a diesel, na sua grande maioria, que vai entrar em funcionamento e gerar energia para a empresa, para os pontos críticos, aqueles produtos e locais no qual não pode ficar sem energia, né? Às vezes eu trabalhei em indústria farmacêutica, nós tínhamos ali vacinas, então não posso deixar faltar energia porque eu perco o freezer. Então eu tenho ali alguns geradores para manter refrigerado ali a minha vacina. Então somente dando alguns exemplos aqui, e a iluminação de emergência deveria ou poderia estar ligada junto a esse gerador. A iluminação de emergência é obrigatória nos elevadores e escadas de emergência, com constantemente revisão dos pontos de iluminação.
Caso seja feito o corte de energia, a iluminação de emergência garantirá que a evacuação seja feita de forma segura, mantendo a visibilidade do local. Então aqui também outra informação importante, né, com relação à iluminação de emergência, que ela precisa estar, como a gente vem falando, né, em funcionamento, para que a gente possa garantir ali a segurança de todos. As saídas de emergência dão acesso a rotas de fuga, né, e permite o acesso seguro às dependências externas da edificação ou a um ponto de encontro. Essas portas você precisa conhecer, é importante que ela tenha barras anti-pânico, que são essas barras que nós vemos aqui, que vão nos auxiliar a uma saída rápida, sem bloquear ali. Imagine várias pessoas tentando sair. Nós temos casos aí históricos com relação a esse assunto. Tem um caso bastante conhecido aí de todos, que é a Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, onde as pessoas não conseguiram sair dessa boate num incêndio porque não tinha clareza da rota de fuga. Essa rota de fuga não estava devidamente identificada e as pessoas elas não conseguiram sair. Algo muito cruel, porque as pessoas tinham uma oportunidade, né? O incêndio começou, daria tempo das pessoas saírem. Se essa rota fosse identificada, se fosse passada essa informação ali para os funcionários, eu creio que nem os funcionários talvez não tinham essa informação. Então é importantíssimo que você conheça a rota de fuga, que você conheça as saídas de emergência, as portas de emergência. E eu reforço aqui, não somente na empresa, mas no seu condomínio também, nos locais que você acessa. Eu já me deparei com uma situação onde um determinado shopping, a porta do cinema estava bloqueada com corrente. Isso faz anos, confesso. Hoje eu acredito que a gente não vê mais esse tipo de coisa. Mas é só um exemplo do que a gente tem por aí. Então que a gente possa ter uma atenção bastante grande com relação a isso, para garantir a nossa segurança e das pessoas que estão conosco. A rota de fuga é a via considerada mais segura por onde devem ser evadir os colaboradores da área já atingida ou passíveis de se tornarem áreas de emergência. Esta rota segura de saídas devem ser divulgadas a todos como exemplo, evidenciando através do curso de integração na empresa. Ou seja, o funcionário, quando ele chega na empresa, ele vai participar da integração. É importante que nessa integração ele já receba uma orientação sobre rota de fuga, ponto de encontro. E é muito provável que isso já aconteça na sua empresa. Mas se não acontece, verifique para que isso passe a acontecer o mais rápido possível. Leve esse assunto adiante aí para o seu líder, para o seu gestor. E se você já é um gestor, já providencia essa aplicação. Garanta que isso aconteça para que todos estejam seguros e preparados para uma situação de emergência que nós não queremos que aconteça. Mas infelizmente, eventualmente pode vir a acontecer e é importante que todos estejam devidamente treinados para isso. Bom, as principais medidas de prevenção contra incêndio, de forma geral, são. Então nós vamos ver aqui alguns pontos que contribuem na prevenção de combate a incêndio, né? Na prevenção de incêndios. Ao término do trabalho, desligue a chave geral de instalação elétrica. Desligue sua máquina. Siga o procedimento da empresa, aquilo que foi passado para você, as determinações. Acondicione restos de estopas ou panos sujos de graxa ou inflamáveis em recipientes próprios com tampa. Eu particularmente já vi uma ocorrência desse tipo. Nós tínhamos um trabalho acontecendo sobre um telhado e debaixo desse telhado ficava o gerador da empresa e junto a esse gerador tinha um recipiente onde o pessoal de manutenção ia descartando as estopas quando fazia a manutenção desse gerador. E o pessoal trabalhando em cima com solda nesse telhado desse local. Quando eles terminaram o trabalho, todo mundo já tinha saído, começou a sair uma fumaça dentro do prédio. E era um prédio específico, só ficava o gerador ali dentro. E aí correria, conseguimos abrir e tal. E quando abrimos, nós percebemos que tinha caído uma centelha da solda elétrica dentro desse cesto com pano sujo, com estopa. E ali começou a fazer fumaça. Não chegou nem a gerar uma chama, né? Mas ali tinha um princípio de incêndio dando início. E por ter procedimentos, por saber que não, né, tem que monitorar um local após um trabalho de solda, a gente percebeu. Mas poderíamos ter feito mais do que isso. Poderíamos não ter deixado nem gerar essas estopas ali ou usar um recipiente com tampa. Então tivemos ali uma oportunidade de melhoria e corrigimos.
E hoje eu gosto de usar esses exemplos do que eu já vivi para que fique um alerta, para que a gente melhore aí a cada dia o ambiente mais seguro das nossas empresas. Não jogue o cesto de lixo fósforo ou pontas de cigarro, né? Não jogue no cesto de lixo fósforo, bitucas de cigarro, tem um lugar apropriado para isso. Não fume em nenhum local. Hoje as empresas têm um local adequado para você que é fumante, né? Então vá até esse local, faça o fume, né, no local adequado, no fumódromo, descarte no local adequado. Não utilize materiais inflamáveis para limpar o chão, paredes, entre outros. Toma muito cuidado com isso. Eu estou gravando esse vídeo no momento de pandemia, né? E nós temos visto ocorrências por conta do álcool gel. A pessoa passa o álcool gel e aí esquece, acaba tendo contato com o fogo. Então fica mais um alerta aqui para você. Cuidado. Produtos de limpeza à base de álcool tem que ser tomado um cuidado especial. Não acumule materiais inflamáveis no mesmo ambiente, né? Então uma quantidade maior aí de produtos inflamáveis, tome cuidado, segregue isso direitinho. Siga aí os procedimentos da sua empresa. As medidas básicas em situação de incêndio são: afaste o mais rápido das instalações se não estiver combatendo o fogo. Se você não está na linha de frente, você não é um brigadista, se você não está fazendo parte do time de combate a incêndio, é conveniente que você rapidamente siga o plano de abandono e não volte para buscar um material, nada, não queira pegar carteira, bolsa, celulares, simplesmente saia. Garanta a sua segurança em primeiro lugar. Desça, né, as escadas sempre do lado direito, para que a brigada, né, ou o bombeiro, se eles estiverem subindo essa escada, eles também vão fazer o mesmo. Então você descendo pelo seu lado direito, eles subindo pelo lado direito deles, vocês não vão se chocar nessa escada. Então esse também é um procedimento importante. Rasteje quando tiver que atravessar áreas com fumaça. Então aquele ambiente com muita fumaça, abaixa, vai agachado, a fumaça ela tende a ser menos densa, né? Então ela vai subir assim, e a parte de baixo, teoricamente, é onde você tem maior chance de conseguir se movimentar, né? Sem ter um contato tão direto com essa fumaça. Rasteje quando tiver que atravessar áreas com fumaça. Molhe suas roupas e coloque um pano limpo molhado sobre o nariz e boca, que servirão como filtro. Nós ouvimos por aí muitas coisas que não fazem sentido, principalmente com relação ao primeiro socorro, né? A famosa história da pasta de dente, né? Mas aqui quando ele fala para você molhar as roupas, molhar um pano, colocar sobre o nariz, isso faz todo sentido, tá? Isso vai ajudar a preservar suas vias aéreas, isso vai te trazer uma segurança a mais. Não suba as escadas, a menos que o prédio tenha saídas de emergência para prédios vizinhos. Essas saídas de emergência para prédios vizinhos, elas não são uma realidade no Brasil. Nós temos sim em outros países isso funcionando bem, inclusive escadas que são externas ao prédio. Nos Estados Unidos a gente vê bastante esses exemplos. No Brasil não é comum, não é tão comum pelo menos, embora eu já vi isso no Rio de Janeiro, em alguns lugares bastante específicos. Então o que você tem que saber? Em um prédio, num edifício, nós não subimos em caso de incêndio, nós sempre descemos. Mas e se eu estiver descendo e eu estou no 5º andar e o fogo é no 3º andar? Infelizmente, você vai ter que passar por esse fogo. Porque se você sobe, não tem para onde você ir. A tendência do fogo é que ele comece a subir, né, os fenômenos de convecção que nós vimos aqui nesse curso. E vai chegar um momento onde não tem mais para onde você ir. Você está no topo do prédio e vai sair para onde? Nós temos vídeos, né, que mostram situações desse tipo. A própria Torre Gêmeas nos Estados Unidos, no 11 de setembro. Nós tivemos o caso do edifício Joelma no Brasil há muitos anos atrás. Eu não me recordo exatamente a data, acho que é 1979, 80, alguma coisa ali. São vídeos que mostram situações desse tipo. As pessoas subiram e elas não tinham para onde ir mais no prédio. Muito triste, né, de ver isso. Então que a gente possa ter um cuidado em relação a isso também e sempre lembrar do procedimento. Nós temos que descer e não subir, a não ser que o prédio da sua empresa, o local que você trabalha, tenha saídas de emergência para as laterais. Se isso existe, acontece no seu caso, excelente. Existe, né? A gente sabe que existe. E sim, só não é tão comum. Mas se é a realidade da sua empresa, excelente. E aí esse ponto não se aplica nesse caso. Mas na maioria dos casos, ele faz todo sentido. Bom, então
As medidas necessárias de prevenção para instalações administrativas são a compartimentação por meio de paredes à prova de fogo. Isso ajuda bastante. As saídas em quantidade suficiente e de fácil acesso. Então, várias saídas de fácil acesso para que as pessoas possam rapidamente ir para o ponto de encontro e abandonar o local. Informações de localização dos extintores e para qual classe de incêndio são utilizados. Novamente, sinalização e extintores corretos, dimensionados de forma adequada, como nós vimos anteriormente, seguindo o seu projeto. Instalação de hidráulica preventiva contra incêndio, detectores automáticos de incêndio, equipamentos extintores portáteis de combate a incêndio. Então, todos esses procedimentos são procedimentos que você precisa aplicar na sua empresa para que você tenha realmente um ambiente seguro. Nomeação de um inspetor, para locais de perigo do ponto de vista de incêndio. Então, ter pessoas ali, eles chamam de inspetor, mas ter pessoas que estão prontas, preparadas para verificar aquele local com frequência, um brigadista, por exemplo. Portas corta-fogo leves e metálicas. Redes de chuveiro automáticos como sprinklers, que são os chuveiros de emergência. Esses chuveirinhos ali, os sprinklers, eles vão contribuir bastante. Seria ideal, na verdade, que todos os prédios tivessem isso, mas infelizmente sabemos que não é a realidade do nosso país. O perigo de propagação dos incêndios em prédios e edifícios administrativos é agravado pela existência de vãos de escadas, postos de elevadores, longos corredores ou qualquer lugar onde o fogo possa propagar para andares superiores. Então, novamente aí, alguns avisos, algumas informações, alguns pontos cruciais aí para a gente ter atenção. O que eu poderia te dizer aqui com relação a tudo isso? Tenha certeza que a tua empresa segue o plano que ela possui do ponto de vista de projeto. Tenha certeza que você tem o AVCB, que é a vistoria do Corpo de Bombeiro em dia. Se você tem o AVCB em dia, significa que seu projeto ele foi aprovado. Uma vez que seu projeto ele foi aprovado, você tem que seguir esse projeto. E teoricamente, esse é o ponto mais seguro para você, porque ele foi aprovado pelo bombeiro. Uma outra maneira de você ter uma empresa bastante segura, preparada para situações de emergência, é seguir as orientações da seguradora. A seguradora ela passa muitas vezes orientações que são mais restritivas do que a própria IT do Corpo de Bombeiro. Solicita equipamentos a mais, como sprinklers, por exemplo. Às vezes o decreto do Corpo de Bombeiro de seu estado não pede o sprinkler, mas a seguradora pede. Dentro do que é possível, do ponto de vista financeiro também, é claro que tudo isso tem um custo. Seguir o que a seguradora orienta é muito mais interessante quando se pensa na segurança das pessoas. Uma reserva de emergência, de água maior é muito importante para um combate aí de horas. Tudo isso vai poder ajudar vocês aí numa situação de emergência. Bom, as medidas necessárias para a prevenção de instalações elétricas são: revise periodicamente as instalações elétricas, aquilo que nós vimos falando até aqui, o SPDA, o sistema de aterramento, garanta que eles funcionam. Tenha uma atenção grande com sobrecorrentes. Nós vimos aí nos últimos incêndios que ocorreram no Brasil, aquele caso do Flamengo, onde morreram alguns jovens, um outro caso de um hospital também, se não me engano, no Rio de Janeiro. E um outro caso em São Paulo que chegou a cair um prédio, um prédio que era um prédio abandonado, que as pessoas resolveram morar lá. Enfim, tem todos esses casos, pelo menos esses 3 últimos que eu comentei aqui, teve uma relação com a parte elétrica. O incêndio ocorreu por um problema na parte elétrica. Geralmente, e talvez até na sua maioria, o ar-condicionado é um grande vilão nesse sentido. Porque muitas vezes, na verdade não é o ar-condicionado, mas a instalação que se usa para pôr esse ar-condicionado. Não preparam, não fazem a melhoria adequada. Querem instalar um ar-condicionado numa fiação antiga que não suporta isso. Então, olhar para esses detalhes, fazer um acompanhamento aí de sobrecorrentes no seu sistema elétrico. Instale sistemas de detecção de fumaça, alarme sonoro contra fogo e nunca substitua um fusível ou rearme de disjuntores. Acione a manutenção elétrica. Não queira fazer aquilo que não tem a ver com a sua atribuição aí dentro da empresa. Busque um profissional qualificado, aquele que realmente tem o conhecimento, sabe como fazer, que é geralmente o pessoal de manutenção. As medidas necessárias de prevenção para oficinas são: se informe sobre a localização dos extintores
e em qual classe de incêndio serão utilizados. Proíba a obstrução de áreas destinadas ao equipamento de combate a incêndio. Evite o acúmulo de resíduos sobre inflamáveis. Ventile um ambiente que esteja carregado de poeira ou emanações de inflamáveis ou explosivas. Não acumule vasilhames ou inflamáveis ou explosivos em armários, estantes ou gavetas. E nomeie inspetores para os locais perigosos do ponto de vista de incêndio. Nós falamos aí um pouco já sobre esses itens. Algumas medidas necessárias, para áreas de estocagem. Construa tanques para a água visando um estoque estratégico para combate a incêndio. Instale bombas hidráulicas para pressurização e rede preventiva de incêndio. Coloque em locais estratégicos uma rede de hidrante fixo. Tenha de fácil acesso às fichas de emergência. Com exceção da ficha de emergência, todos os outros itens que nós comentamos aqui nesse slide se relacionam com o teu projeto de combate a incêndio. Tenha um bom projeto, siga esse projeto. Como eu disse, se você puder submeter esse projeto à sua seguradora, faz todo sentido, principalmente numa área de estocagem. Se a gente pode fazer algo a mais do que a legislação pede, é o ideal. Aqui nós estamos falando de vida. Segurança do trabalho é vida. Combate a incêndio é vida. É sobre isso que a gente está falando. Não é simplesmente sobre seguir uma legislação, não. É muito mais do que isso. Com relação às fichas de emergência. Ficha de emergência é muito parecido com a FISPIC, que nós comentamos um pouco. Ficha de informação de segurança do produto químico. As fichas de emergência elas são utilizadas para o transporte. Então ali você tem informações mais rápidas. Se aquele produto você pode jogar água, qual é o melhor extintor para ser utilizado nele. Então ter as fichas de emergência, ter as pessoas conhecendo essas fichas de emergência antes de uma ocorrência, faz todo sentido. Nós sabemos aí, vimos exemplos de produtos que não podem ter contato com água. Então a ficha de emergência vai falar sobre isso. Olha, se jogar água piora, explode. Então é importante a gente treinar as pessoas antes da ocorrência. Armazene todo o produto químico dentro dos seus grupos. Evite armazenamento de grupos de explosivos, corrosivos, inflamáveis e outros produtos com reações perigosas. Verifique a validade do último teste de extintores de incêndio e providencie a substituição quando necessário. Aceite somente extintores com o selo do Inmetro. Outro ponto importante que ele fala aqui é com relação ao armazenamento correto e a segregação desses grupos. Essa é uma tabela de incompatibilidade química que você pode utilizar para fazer a segregação dos seus produtos. Nós não vamos nos aprofundar nisso aqui, mas queria só mostrar essa essa tabela para vocês, para que vocês conhecessem, para vocês saberem que isso existe e que é importantíssimo tomar um cuidado com essa questão de incompatibilidade. Eu vou fazer um simuladinho aqui para a gente entender melhor como isso funciona. Eu vou pegar aqui esse produto tóxico, que é o 6.1, aumentar um pouquinho aqui, e vou pegar aqui o oxidante, que é o 5.1, e nós vamos cruzar ele, para vocês simplesmente entenderem aqui como é que funciona isso na tabela. Então nessa linha, e agora nessa outra linha, e nós chegamos aqui nesse quadradinho que tem a letra I. Essa letra I significa o quê? Incompatível. Ou seja, esses materiais eles não podem ser armazenados juntos. Se tivéssemos visto uma letra C aqui, seria compatível. Quando B ou D, ele orienta que você leia a legenda. Então aqui, dá um pause nesse vídeo, se for o caso. Eu só queria que você soubesse que isso existe. E não é parte desse treinamento aqui, nos aprofundar nesse assunto, mas essa incompatibilidade é importante que você conheça. Alguns telefones úteis aqui, que você deve saber, 190, 192, 193, 199, e que talvez deveríamos até decorar, para que a gente possa ir rapidamente acioná-los quando necessário. E um telefone que não está aqui, mas ele não é menos importante, é o ramal de emergência da sua empresa. Conheça o ramal de emergência da sua empresa, o telefone de emergência interna, o procedimento interno. Num princípio de incêndio, o que você deve fazer na sua empresa? Acionar a botoeira, ligar para alguém, o que deve ser feito? Procure essa informação com a área de segurança do trabalho, se intere mais desses assuntos, vai ser muito bom para você. Pessoal, era isso com relação ao módulo 5 do nosso treinamento. Então nós vamos ficando por aqui e
E nós nos já encontramos aí no próximo módulo, módulo 6, para a gente dar continuidade, tá bom? Valeu, um forte abraço.